Olá, meus caríssimos irmãos, amigos internautas. Vos cumprimento com a santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas calorosas boas-vindas à tribuna virtual da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. O principal propósito desse canal é ministrar o ensino da Palavra de Deus, atendendo à ordenança divina, conforme São Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Agradecemos a todos pelas orações e manifestação de apoio através do compartilhamento desse canal com os vossos amigos. O pastor Wagner, da Assembleia de Deus de Curitiba, estará fazendo comentários de cada aula. Oramos a Deus para que durante todo este trimestre o Espírito Santo possa inundar nossos corações de estímulo para cumprirmos com dignidade o chamado ao serviço de proclamação das novas de salvação para toda a humanidade. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 2. Missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Vamos então para a lição 2. Missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. O texto áureo, que se encontra em Gênesis 17, versículo 4, diz assim: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E a verdade prática diz que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Esse texto áureo, ele desempenha um papel de fundamental importância na teologia cristã e principalmente na compreensão da missão da igreja nos dias atuais. Nesse versículo, Deus está fazendo uma promessa a Abraão e dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Essa promessa a Abraão, ela estabelece as bases para entender o papel das nações na narrativa bíblica e a relação com a grande comissão da igreja. A promessa a Abraão de ser o pai de muitas nações, ela não se limita apenas a uma descendência física, mas também abrange uma descendência espiritual. Isso significa que a mensagem de Deus para os dias de hoje é que a sua aliança com Abraão, ela se estende a todas as nações da terra. Dessa forma, a igreja tem a responsabilidade de compartilhar o evangelho com todas as nações, cumprindo dessa forma, obviamente, a grande comissão de Jesus, que nós encontramos em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Então, a grande comissão, ela consiste no chamado de Jesus aos seus discípulos, para que eles, por sua vez, façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele ordenou. Essa comissão reflete, então, a continuação da promessa feita a Abraão, pois a igreja cristã, por meio da proclamação do evangelho, está envolvida na formação de uma descendência espiritual, constituída por pessoas de todas as nações que se tornam filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Gênesis capítulo 17, versículo 4, é um lembrete para a igreja de hoje de que a missão de Abraão como pai de muitas nações é também a missão da igreja.
estendendo-se a todas as nações da terra. E a grande comissão é exatamente o mandato que a igreja recebeu para cumprir essa promessa, proclamando que o evangelho, fazendo discípulos, estabelecendo o reino de Deus em todas as partes do mundo. Isso demonstra a continuidade da obra de Deus ao longo da história e a importância da missão da igreja na atualidade. A missão transcultural tem a sua origem na própria natureza de Deus, a natureza missionária de Deus, conforme está descrita na Bíblia Sagrada, é um tema fundamental que perpassa por toda a Escritura, revelando a preocupação divina com a redenção e o relacionamento com a humanidade. A missão de Deus pode ser entendida em diversas dimensões ao longo das Escrituras. Desde o início da Bíblia, nós vemos Deus em uma missão específica de reconciliar a humanidade consigo mesmo. O pecado entrou no mundo, separando o homem de Deus, mas Deus, em sua grande misericórdia, estabeleceu um plano de salvação. E por essa razão, a promessa de um Salvador é introduzida logo no livro de Gênesis e se desdobra ao longo das Escrituras. Deus se revela progressivamente ao longo da Bíblia Sagrada, comunicando que os seus desejos, os seus propósitos e o seu caráter ao seu próprio povo. A revelação culmina exatamente na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que é a plena manifestação de Deus. Sua vinda e ministério foram parte central dessa missão divina em revelar a verdade e a graça. A missão divina é, portanto, redentora. A encarnação de Jesus Cristo e sua obra na cruz são o ponto culminante da missão redentora de Deus. Ele veio para salvar, perdoar pecados e oferecer a vida eterna. E Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas a Bíblia também destaca a missão de testemunhar de Deus ao mundo. Os profetas, os apóstolos e todos aqueles que seguiram a Deus foram comissionados a proclamar sua mensagem de amor, de justiça e de salvação. O grande mandamento e a grande comissão são exemplos disso. A natureza missionária de Deus também inclui sua preocupação com a justiça social e o cuidado com os necessitados. A Bíblia Sagrada frequentemente enfatiza a importância de agir com compaixão e justiça em relação a todos os oprimidos e aos desfavorecidos de um modo geral. Em resumo, a Bíblia Sagrada revela que Deus é essencialmente missionário em sua natureza, buscando que, de forma ativa, restaurar o relacionamento com a humanidade, revelando-se, redimindo e comissionando o seu povo para proclamar sua mensagem ao mundo. Essa missão é centrada no amor, na graça e na busca pela reconciliação e restauração do relacionamento que foi perdido entre Deus e o homem. O princípio da redenção está fundamentado essencialmente no amor de Deus em favor dos homens. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E já no versículo 16 diz que
nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, porque Deus é amor e, obviamente, em quem está o amor? Está em Deus, e Deus, obviamente, nele. O pastor Edgar Young, na sua reflexão sobre o amor de Deus, ele declarou uma coisa muito importante: ser o amor um ato de doação plena, presente na natureza divina, que por sua vez leva Deus a procurar o maior bem e a mais completa possessão de suas criaturas. O amor de Deus para com o homem busca despertar um amor como resposta do homem a Deus. E na sua forma final, o amor entre Deus e o homem vai significar o quê? Uma doação mútua, completa, ilimitada e a posse mútua total. No Antigo Testamento, o amor de Deus é observado em seu interesse e preocupação em relação à humanidade. É visto especialmente na escolha de Israel e no seu voto de aliança constantemente renovado com eles. E esse amor garantiu a Israel a proteção e a redenção de Deus, e é estendido a cada um individualmente, conforme Provérbios 3, versículo 12, e Salmo 41, verso 12. No Novo Testamento, Deus reafirma o seu amor por todas as criaturas, Marcos 5, versículo 45, mas enfatiza em Cristo e no Calvário eventos que mostram a vida eterna para o crente. Deus é revelado como amoroso, porque Ele próprio é amor. O amor é a sua própria essência. Como vimos, o amor de Deus é o fundamento da sua obra redentora. Os dicionários de língua portuguesa conceituam a palavra redenção como sendo o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo e salvação. Então, a redenção é o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. É livrar-se de um passo arriscado, é livrar-se das penas do inferno. Redenção também significa o livramento de alguma forma de escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. É um conceito básico para a visão bíblica da salvação. Já no Antigo Testamento, quando Adão e Eva pecaram, Deus não só lhes expôs as terríveis consequências de seu erro, mas também lhes anunciou a existência de um maravilhoso plano que lhes garantiria a vitória final sobre o pecado e a morte. E esta lição trata exatamente deste plano, o plano da redenção. Logo no início do Antigo Testamento, Deus revelou a si mesmo como agindo de forma redentora em favor do homem. Jacó invocou a Deus como aquele que me livrou de todo o mal, lá em Gênesis 48, versículos 15 e 16. Para os judeus, a figura da redenção é tida na libertação divina da escravidão do Egito, como o evento mais notável no Antigo Testamento. Essa redenção fora feita de duas maneiras: por meio do sangue do Cordeiro e através da libertação do poder do inimigo. Já no Novo Testamento, a palavra redenção tem a sua origem na palavra grega lutron, que por sua vez literalmente significa resgate, preço de soltura ou preço de um resgate. A palavra redenção está relacionada com reabilitação, libertação,
salvação, reparo. E no latim, a palavra redenção tem a sua origem na palavra redemptio, que vem de redimere, onde emer significa comprar, obter ou ainda ganhar. Para a teologia cristã, redenção é o resgate da humanidade por Jesus Cristo, e os privilégios da redenção incluem o perdão dos pecados, a justiça e a vida eterna. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por Jesus Cristo e através dele. Dessa forma, a libertação do pecador é assegurada com base no preço de resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. 3 textos bíblicos demonstram esta realidade. O primeiro está na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 14, que diz o seguinte: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Já o segundo texto encontra-se na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, que diz o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Terceiro texto bíblico está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, e os versículos 18 e 19, que dizem o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, nós podemos concluir que o caráter transcultural da obra missionária é visualizado em toda a extensão bíblica e não simplesmente ou apenas no Novo Testamento. Deus escolheu Israel como sua nação especial ao longo da história, em parte por causa da fé do patriarca fundador da nação, Abraão. Porém, o mais importante é que ele escolheu os israelitas para participarem de uma forma especial no seu plano de redimir toda a humanidade. O plano de Deus colocou Israel, então, como um exemplo para todas as nações, porque ele queria que Israel se destacasse como uma joia preciosa. Deus queria que a beleza da santidade de Israel atraísse outras nações para ele. Dessa forma, Israel seria um exemplo vivo do poder e da misericórdia de Deus para com todas as pessoas. A firmeza e a obediência de Abraão aos mandamentos de Deus abriram as portas para as bênçãos e revelações de Deus. Israel foi chamado para receber as bênçãos de Deus e cumprir uma missão especial entre as nações da terra, mas infelizmente falhou devido à desobediência. A promessa estabelecida em Gênesis 17, versículo 8, foi quebrada exatamente por causa da apostasia de Israel e da infidelidade e desobediência das leis divinas. Por essa razão,
Israel foi exilado para a Síria, enquanto que Judá posteriormente levado para o cativeiro na Babilônia. No Novo Testamento, o projeto missionário de Deus teve continuidade com a igreja. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Infelizmente, como Israel fracassou em seu ministério intercultural, esse missionário então foi transferido ao que nós podemos chamar de filhos do Novo Testamento, ou seja, a Igreja de Deus. Agora, a igreja é chamada a participar com Deus da evangelização de todo mundo. A igreja, meus irmãos, herdou as bênçãos de Deus, mas também recebeu as suas responsabilidades. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. O sal, quando é colocado, adicionado na confecção de um alimento, ele se torna invisível aos nossos olhos, porque está dentro do alimento. Nós poderíamos dizer de uma forma bastante simples que ser sal da terra significa ter um caráter cristão ilibado. E luz do mundo, a luz, ela não deve ficar escondida, mas no exterior. E essa luz do mundo implica no nosso testemunho cristão, no testemunho da nossa fé, que precisa ser anunciada ao mundo, a começar da nossa própria maneira de vida, do nosso modus vivendi. E aí o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, descreve a responsabilidade dessa igreja como o ministério da reconciliação, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus não determinou que apenas algumas famílias da terra fossem abençoadas, mas que todas as famílias ou povos fossem alcançados. Muito embora Israel tenha falhado, Deus não desistiu do seu propósito e continuou com sua meta de alcançar o homem através do Novo Testamento. Nós temos que louvar esse Deus tão maravilhoso, pois que vimos a natureza missionária desde o início da Bíblia. Deus nunca desistiu do pecador. E por essa razão ele conta comigo e com você, ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Deus vos abençoe. Não deixe de assistir às próximas aulas. Queremos agradecer a todos quantos dedicaram tempo para nos assistir e ou nos ouvir. E agora queremos abençoar a todos com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo possa inundar os vossos corações. Fiquem todos na santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.